tarde a todas e todos, de todos os cantos do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a esse mini curso, que é muito especial, porque trabalha com trajetórias de vidas. E nós temos aqui o nosso querido convidado, o professor Jonathan Portela, que será apresentado devidamente pelo nosso coordenador de curso, o professor Gustavo de Andrade Durão. E assim, né, como sempre a gente faz no início das nossas atividades, avisar que não é permitido, sob forma alguma, nenhuma manifestação de ódio racial, de xenofobia, de violência de gênero, qualquer ato de violência contra o ser humano é absolutamente inadmissível. Nós temos essa dinâmica aqui juntos. O professor Jonathan terá de 50 minutos a 1 hora para sua exposição. O moderador é o professor Gustavo Durão, da Universidade Estadual do Piauí. E o nosso comportamento vai ser, né, durante a apresentação do professor, tirar o som, porque bloquear o microfone, isso é muito importante. Durante a apresentação do professor, não se usará nenhum recurso do Zoom, tá, gente? O Zoom é realmente do controle da monitoria, porque às vezes a gente acha que mexer no mecanismo só vai aparecer para você. Não, aparece para todo mundo, né? Então, para que a gente possa ter um clima tranquilo, de boa convivência nacional, né? Aqui nesse espaço, e podemos receber o professor Jonathan com todo o carinho que ele merece, tá bom? Então, eu passo a palavra agora ao professor Gustavo de Andrade Durão. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora Patrícia, obrigado à organização, os monitores, todos que estão aí trabalhando por esse mini curso. Hoje nós vamos ter um tema muito importante chamado Caminhos da Bola, Marcas na Pele, trajetória de jogadores africanos de futebol dentro da Europa e do neocolonialismo, com o professor Jonathan Dias Portela. Começo saudando o professor e agradecendo a sua presença, a sua contribuição. O professor é historiador, doutorando atualmente pela Unicamp, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, fez também a sua licenciatura pela mesma universidade. Atualmente ele é apresentador do programa Nota de Rodapé, um talk show exibido pelo Rádio Antena Zero, que traz vários pesquisadores no mundo inteiro para falar sobre suas pesquisas, sobre a história, a sociologia, a filosofia, as humanidades entre si. E no momento ele está desenvolvendo uma pesquisa sobre os grupos nazistas na África do Sul e tem como interesses de tema de pesquisa o futebol, África, neocolonialismo e totalitarismo. Eu também poderia dizer que, pela aula que eu já assisti dele, é um dos conhecedores do panafricanismo, que pode aí falar com muita propriedade do panafricanismo de Gana, né, a partir de Kwame Nkrumah, tá bom? Então, seja bem-vindo, professora, com muita alegria que nós recebemos. O senhor vai ter aí o tempo de 50 minutos, depois a gente vai abrir para as perguntas e qualquer coisa eu vou estar por aqui, tá bom? Muito obrigado, Gustavo, pelas generosas palavras. Fico muito honrado de ouvir isso de você. Bom, gente, eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui falando de um tema, de um assunto que eu gosto tanto, que é sobre futebol africano, né? Eu estou tentando trabalhar na publicação do livro, pelo menos até 2022, sobre o neocolonialismo por meio do futebol. Mas a vida está uma bagunça. Então, espero que até 2022 a gente não tenha mais pandemia, já poder sair de casa e a saúde psicológica esteja no lugar. Bom, sobre de entrar no assunto, falar um pouco sobre isso, eu preciso fazer algumas ressalvas e dar algumas explicações. Os estudos de história do futebol até que são razoavelmente bem desenvolvidos no Brasil. A gente tem um portal acadêmico muito bacana, que é o Ludopédio, por exemplo, vários grupos de estudo. Como
estudo do futebol africano é ainda um campo a ser estudado, pesquisas a serem desenvolvidas. Sou muito entusiasta que haja pesquisas sobre futebol feminino em África, futebol masculino, as questões de mercado. E, às vezes, o que a gente tem são estudos, por exemplo, do professor Marcelo Bittencourt, da Federal do Rio de Janeiro, que trabalha com questões do esporte em África, mas bastante ligado à África portuguesa, né? Se eu posso assim dizer, numa terminologia colonial e terrível. Então, eu preciso falar sobre alguns recortes que nós vamos fazer. Então, quem leu a ementa viu que hoje eu ia tratar do caminho, da trajetória de dois jogadores, do Neil Lamptey e do Mário Balotelli. Contudo, ao preparar a aula semana passada, eu não me dei conta de que ficou uma mega aula imensa e que recortes precisariam ser feitos. Eu não tenho ainda a expertise e a habilidade, por exemplo, do professor Gustavo, que na aula passada conseguiu aí juntar dois personagens num tempo, uma explicação muito boa, uma explanação sensacional no tempo proposto pelo curso. Então, eu optei por trabalhar apenas com a trajetória do Neil Lamptey. E o Balotelli, que é um jogador que ainda está em atividade, ainda atua, a gente podem haver perguntas sobre ele, a gente pode tratar um pouco sobre questões, mas é muito mais conhecido. Então, eu priorizei aí outras questões. Um outro ponto. Nessa aula, quando falando de futebol africano, eu preciso fazer uma ressalva que é muito cara para mim, de entender que eu estou falando do futebol africano a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, a partir do olhar da Inglaterra, principalmente da mídia britânica. Porque a minha ideia de quando eu estou trabalhando com neocolonialismo, a gente está partindo do olhar do europeu. A gente está partindo do olhar da ex-metrópole para a ex-colônia. Eu falo isso porque, infelizmente, a gente confunde futebol africano com a participação de jogadores africanos na Europa. E esse é o meu ponto que eu vou tentar desconstruir a partir um pouco da trajetória do Neil Lamptey e mostrar aí uma perspectiva neocolonial do futebol. Então, essa é uma ressalva que eu estou fazendo, que eu acho que é importante. E, enfim, a gente sempre está nessa batalha aí para descolonizar os currículos, né? Uma batalha contra o eurocentrismo no pensamento. Então, isso é muito bom deixar claro, que o olhar que a gente está propondo nessa aula é o olhar inglês para o ganês, no caso, e aí a gente entender um pouco a configuração neocolonial por meio disso tudo. Então, vamos lá. Eu quero começar falando, dando contextos para a gente fazer essas questões, tendo um pouco aí a Inglaterra dos anos 80. E eu quero falar principalmente de um acontecido, um evento em 85, como um ponto de partida para a gente pensar a nossa análise. Em 1985, acontece um evento que vai se chamar Tragédia de Heysel, ou o Desastre de Heysel. Heysel, que é um estádio em Bruxelas, na Bélgica. Nesse estádio acontecia a final da UEFA Champions League, que é o torneio mais importante na Europa, contextualizando a todos. É um torneio em que os principais times de vários países da Europa disputam. Para eles, é o torneio mais importante, continental. A final acontecia na Bélgica entre Juventus, um time de Turim, na Itália, e Liverpool, da Inglaterra. Quando aconteceram ataques de hooligans, muitos com barras de ferro e pisoteamento de pessoas, e a gente teve aí 39 pessoas que foram mortas e 300 que saíram feridas. Essa foi um acontecimento que mudou muito a dinâmica do futebol. Foi muito impactante, porque os hooligans apareceram com muita força, os hooligans que eram torcedores que pregavam a violência, que de fato eles iam para a batalha física,
E que, entre das várias consequências, uma que a Inglaterra teve os seus times nacionais suspensos das ligas continentais. Então, os times ingleses não poderiam participar da segunda ordem, nem da UEFA Champions League, nem da UEFA Euroleague, que é um outro campeonato continental. E foi um período em que se intensificou muito esses ataques hooligans na Inglaterra. A gente tem, por exemplo, um episódio que é o desastre de Hillsborough, em 1989, que também foi um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest. 96 pessoas, 96 jogadores do Liverpool morreram pisoteados e houveram quase 800 feridas. A partir desse ponto, você tem uma opinião pública que começa a se virar radicalmente contra o hooliganismo. Então, você tem na Inglaterra, por exemplo, figuras como a Rainha Elizabeth II, Margaret Thatcher, que endossaram repúdio, inclusive endossaram que os times ingleses não deveriam participar das ligas continentais enquanto isso acontecia. Quando você tem uma onda de repúdio tão grande e os hooligans tomando cada vez mais espaço no futebol, você tem um problema comercial muito grande, que é afastar o consumidor anti-hooligan do futebol. A gente precisa entender que nas relações do capitalismo, o futebol ele é um produto. E, enfim, esse produto já não está tendo boa parte desse consumidor anti-hooligan. É muito daquela ideia que o Dani Martuchelli fala sobre a violência na condição moderna, né? Que ele fala o sentido último da violência não é senão outra coisa, a não ser a derrubada da representação dominante moderna. E uma vez que a violência vai de embate a essa condição moderna, outras narrativas também passam a fazer parte desse conflito. Nesse caso, a relação racial estabelecida entre a torcida hooligan e os primeiros atletas negros na Inglaterra tem muito destaque. Muito destaque. É importante dizer que esses primeiros jogadores negros na Inglaterra, eles não são africanos. E nem filhos de africanos. Você vai ter a participação aí filhos de afro-caribenhos. Então, como vão acontecer alguns ataques, por exemplo, como o John Barnes, que era um jogador do Liverpool negro, e numa partida ouviu a torcida contrária gritar, em vez de Liverpool, gritar Niggerpool. Nigger, que é um termo bem pejorativo. Uma outra situação foi quando o Paul Kenoville, que também é de origem afro-caribenha, ele foi xingado pela torcida. Ele foi xingado pela própria torcida. O que acontecia muito nesses casos de ofensas raciais é que tinha um esforço muito grande da imprensa britânica de abafar essas manifestações racistas. Eles tentavam de toda forma não propagandear isso exatamente para tentar trazer de volta o consumidor anti-hooligan. É um imbróglio muito grande, porque ao passo que esses atos hooliganistas e racistas geravam esse mal-estar social, a mídia ela tinha que criar novos pactos, se eu posso assim dizer, para refazer essa relação. Eu quero deixar muito claro que isso que eu estou falando é muito específico do contexto inglês. Eu vou tentar depois diferenciar muito qual é a relação dos jogadores africanos com a Inglaterra com os outros países, ok? Mas nesse imbróglio, o jogador africano ele aparece como uma chave fundamental para se resolver isso. Porque vai surgir uma proposta narrativa de que os ingleses negros e os africanos não ocuparão o mesmo espaço quanto objetos de debates acerca do futebol na Inglaterra. Enquanto o negro inglês ele é hostilizado, o africano vai ser fetichizado. E eu vou dar um exemplo para vocês.
Em 1991, um clube chamado Coventry City, da Inglaterra, vai fazer uma excursão no Zimbábue. E é quando eles veem um jovem de 16 anos chamado Pete Indelovo, e que chama muita atenção, e eles pensam, nossa, a gente devia contratar esse menino, devia levar ele para a Inglaterra. E a mídia, frente a esse burburinho do que seria uma primeira contratação de um jogador africano na Inglaterra, no sentido mais midiático no futebol moderno, a gente teve alguns ganeses que foram nos anos 60, 70. Já estabeleceu uma narrativa completamente diferente. Eu vou pedir para a Priscila mostrar aí o documento 1. Por favor. Isso. Aí a gente está vendo uma matéria esportiva de um jornalista, talvez eu repita o nome dele algumas outras vezes, chamado Rob Hughes. Ele vai escrever no Sunday Times uma matéria que tem o título Um raio de luz vindo do continente das trevas, ou do continente negro. O dark aí pode tanto ter essa ideia de trevas quanto negro, ok? Eu vou trabalhar com a tradução trevas, porque era de fato uma terminologia comum na Inglaterra dos anos 80 e 90, até pela literatura, tem o Coração das Trevas, por exemplo. Mas, enfim, então, um raio de luz vindo do continente das trevas. Eu vou ler um trecho aqui da matéria, que diz o seguinte. É significante que o treinador da seleção inglesa espere ansiosamente para ver se John Salaco está disponível para a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo nesta quarta-feira. Estando Barnes também disponível, eu suspeito que Graham Taylor poderia usar ambos nas pontas da seleção da Inglaterra. Salaco nasceu nigeriano, Barnes jamaicano. O estereotipado jogo combativo precisa da improvisação deles. Embora Salaco e Barnes tenham se escolarizados e naturalizado aqui, seus traços originais no modo de jogar futebol e imprevisibilidade são preciosos. Indolovo ainda não sua vestidura de inocência, nem o elemento da surpresa que confunde tanto os adversários. E aí, no final, aliás, vamos fazer uma pausa. É muito interessante como um certo muda dele falar, pode tirar, Pri, de que existe já uma narrativa de mostrar, olha só como nós precisamos dos jogadores africanos. E ele vai citar 2 jogadores, o Salaco e o Barnes, que são jogadores negros, mas não africanos, que são naturalizados, e eles vão falar, o Rob Hughes vai falar, olha, pô, a gente precisa deles, porque o nosso futebol é muito cerebral, nosso futebol é muito tático, sabe? A gente precisa dessa gente com improvisação. E aí ele vai citar o Inlodolfo, que é o zimbabuense que o Coventry City quer levar para a Inglaterra. E ele vai dizer, o Indolovo ainda não perdeu a sua vestidura de inocência e nem o elemento da surpresa, sabe? Então, cria-se um estereótipo muito chamativo e que vai ser reforçado depois. Como eu vou pedir agora para a pessoa mostrar o documento 2, que é uma outra matéria no Sunday Times também, mas do Brian Glanville, que é um outro jornalista também com tendência um pouco mais conservadora. Cadê o documento? Tá compartilhando a tela já do documento? Ah, tá. Então, você vê aí que nesse documento aí já do Brian Glanville, no Sunday Times,
você vai ter aí Dark Continent e Else Up False Treasure, que vai trazer uma ideia dizendo que os treinadores europeus que assumiam seleções africanas, isso era muito comum que as seleções africanas fossem treinadas por técnicos europeus. Isso vem muito de que faltava cérebros táticos para os jogadores africanos, eles que eram vistos até como bestializados. E nesse artigo, o Brian David fala que os técnicos europeus que iam dirigir as seleções africanas não deviam tentar tirar as qualidades dos jogadores africanos. Qualidades como, e ele cita novamente, a inocência. Pode tirar, Pri. Obrigado. Então, dentre outras coisas, o que esses artigos, o que a mídia britânica ela tenta atingir como objetivo é estrear uma homenagem ao jogo de interesses sentimentais que é conectado ao futebol. Eles vão criar uma ideia de, aspas, alma africana, que não quer dizer absolutamente nada. Só que o vazio desse sentido de alma africana dá voz ao simbolismo das não rupturas do discurso do sistema colonial britânico, uma vez que ela vai se sustentar no imaginário do explorado, ou no imaginário para o explorado. E aí vem uma citação que eu acho que é muito icônica. No final do artigo do Rob Hills, ele relata uma conversa que ele teve com o Roger Milá. Roger Milá foi um jogador camaronês que fez muito sucesso no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E ele vai relatar uma conversa que teve com o Roger Milá, falando que agora a Inglaterra vai começar a receber vários africanos, vários jogadores africanos estão começando a entrar no continente e tal. E aí eu vou ler a citação no artigo. Isso certamente preocupa Roger Milá, o jogador camaronês que brincou com a Inglaterra na Copa 90, que vê este êxodo de atletas para fora do seu continente como um tipo de escravidão. Possivelmente ele está certo, mas se assim for, são os escravos mais bem pagos da história. Já são 300 fazendo fortuna no futebol europeu. Ou seja, criou-se então uma ideia, uma fetichização em cima do jogador africano, como se a inocência o definisse, ao mesmo tempo que ele vai vender uma ideia de que a Europa e a Inglaterra estão fazendo um grande serviço para esses países, dando a oportunidade de que alguns desses jovens se tornassem milionários, criassem fama, criando assim um modelo de sucesso que é alcançável. E olha a armadilha que existe nisso tudo. Porque quando a gente vai olhar para os anos 60, os anos 50, para a africanizada no século XX, qual que é o modelo de sucesso para o jovem africano? É ir para os Estados Unidos ou para a Europa, estudar, fazer a universidade, fazer seu mestrado, se tornar um intelectual e voltar no ativismo político, se eu posso assim dizer. Só que isso era muito vetado e, claro, fechado para as elites. Eu já tinha um falante aqui de um outro curso que fala sobre o Nkrumah. Nkrumah era elite. Ele era filho da elite ganesa. Quem ele conheceu lá nos congressos em Manchester, nos Estados Unidos, eram filhos das elites africanas. O jogador de futebol pode ser qualquer um. O jogador de futebol pode ser qualquer um. Você não precisa ser rico, você não precisa ser de uma determinada classe social. Você só precisa ter talento. Entende? Então, se tornar um jogador de futebol, ir para a Europa, ficar rico, ficar milionário, passa a ser um sonho de sucesso que é ao passo que a Inglaterra, a mídia inglesa, cria um fetiche e consegue se afastar da visão hooliganista racialista, principalmente. Mas vamos aí, então, ao nosso personagem, ao Neil Lumpten. Vou mostrar uma foto número 3. Vamos conhecer aí um pouco
a carinha do nosso personagem. Então, esse é o Neil Lamptey, né? Não tem muitas imagens, mas ele muito jovem, a gente vai falar de um período já bem jovem, no final dos anos 80. Essa é uma partida que ele está disputando pela seleção ganesa sub-17. Quando eu falo sub-17, existem torneios de futebol que tem um limite de idade, que é exatamente para jogadores jovens. Então, tem uma Copa do Mundo sub-17, que são jogadores até 17 anos. Ele participou da edição dessa Copa do Mundo em 1989, com a seleção de Gana. E em 91, o torneio que foi disputado na Itália, a seleção de Gana, sub-17, campeã. Pode mostrar a próxima foto até, que é a foto 4, que é a seleção ganesa que foi campeã em 91. Infelizmente eu não tinha a maior, gente. Então, essa é a seleção ganesa que foi campeã em 19... esse é maravilhoso. Que foi campeã em 1991. E ele foi o grande destaque desse torneio. Foi o grande destaque. E é uma coisa muito interessante falar, que nos torneios de jovens, sub-17, sub-20, as seleções africanas sempre vão muito bem. As seleções jovens africanas sempre vão muito bem. Só que as seleções adultas, quando vai para a Copa do Mundo, que de fato acontece de 4 em 4 anos, não conseguem performar da mesma maneira. E tem uma explicação que eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas tem um ponto nisso, do porquê que isso acontece. De que passou-se a ter um ato de que os jogadores africanos, depois de uma certa idade, tiravam a cidadania europeia e começavam a jogar pelas seleções nacionais europeias. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E também por outros motivos, que vai ser o caso do Neil Lamptey, que é o nosso personagem aí. O Lamptey, pode voltar para mim, Pri. Que eu já até cortei o cabelo para aparecer no vídeo. Então, o Lamptey tem uma história muito curiosa, porque ele foge de Gana, da família dele, dentro de um táxi. E ele consegue, de várias formas, chegar na Bélgica, onde ele vai encontrar um jogador nigeriano que joga num clube chamado Anderlecht, que é o maior clube da Bélgica e que já tinha outros jogadores africanos. E aí vale ressaltar muito a diferença de como a Inglaterra se relacionava com a chegada dos jogadores africanos e como outros países da Europa. Porque a Inglaterra não era a primeira porta de entrada de jogadores africanos. Isso é muito importante ressaltar. Dificilmente um jogador africano saía da África e ia direto jogar na Inglaterra. Ela era como se fosse um produto final, se eu posso dizer. A França e a Bélgica já tinham uma tradição muito grande de trazer jogadores das suas antigas colônias. Assim como Portugal também. Isso desde os anos 70, desde os anos 80. Você tem chegada de jogadores africanos nesses mercados. A Inglaterra sempre foi extremamente fechada no seu mercado. Você vai olhar os campeonatos ingleses dos anos 60, 70 e 80, você vai ver jogadores ingleses, alguns escoceses, alguns norte-irlandeses, poucos irlandeses, e também alguns vindos do país de Gales. Mas era um mercado estritamente fechado. Muito de um discurso de que a Inglaterra era o berço do futebol, porque nasceu na Inglaterra, de fato, e que tinha que se preservar uma ideia de puritanismo do futebol inglês. Então, tinha uma regra que dificilmente um jogador não inglês entrava na Liga Inglesa e dificilmente o jogador inglês saía da Inglaterra para jogar em outro país.
um intercâmbio comum nos países da Europa. Que era o contrário já da França, da Bélgica, da Holanda, de Portugal, que contratavam muitos africanos. O Lamptey fez essa trajetória. Ele fez esse caminho de fugir de Gana para ir até chegar na Bélgica, onde ele ia ser apadrinhado por um jogador e conhecer o City, que eu vou falar um pouco mais dele por final. Vou mostrar um artigo agora para mostrar como é que o discurso neocolonial ele começa a ser mais fortemente impregnado com a chegada dos africanos, dos jogadores das ligas europeias. Pode mostrar o documento 5, por favor, Pri? Esse documento ele é bem grande. Mostra a segunda metade, assim, da metade para baixo. Pode dar um enfoque maior nessa segunda metade. Lamptey, The Clockwork Orange Kid. Tá, então vamos lá. Eu vou trabalhar esse documento inteiro, mas a gente vai ver só essa segunda metade agora. Tem aí uma matéria do Jim Holden, feita já no começo dos anos 90, quando o Lamptey ele vai para a Bélgica. E está falando sobre como o Lamptey ele é incrível e como ele tem um grande futuro. Você vê que está até em destaque falando aí, Pelé told me I could become the greatest. Está falando, Pelé me disse que eu poderia me tornar maior. De fato, na época, o Pelé disse que o Lamptey era o seu sucessor natural, até pela característica de jogo dos dois, que era bem parecida. Eu vou ler um trecho desse documento. Só um segundo que travou aqui, eu não estou conseguindo ler o meu documento. Tá, acho que agora eu... Bom, diz o seguinte. Ele vai falar o seguinte. Em 1989, aos 14 anos, Lamptey jogou no time sub-17 de Gana, no Mundial da Juventude na Escócia. Uma fila de clubes queria contratá-lo, mas os africanos os levaram para casa. O garoto, que aprendeu o jogo chutando uma velha nas ruas pobres de Gana, não suportaria essa situação. E aí ele vai falar sobre como ele fugiu para a Europa. Persuadiu um motorista de táxi a contrabandeá-lo para fora do país, porque as autoridades ganesas haviam confiscado seu passaporte. E procurou refúgio junto ao jogador ganês Steph Cash, no Anderlecht. É muito interessante porque o Holden, nesse artigo, ele está estabelecendo que a simplicidade do jogador, né, que chutava uma laranja, está atrelado às condições que eram oferecidas em seu país. E essas condições pobres e miseráveis que eram acreditadas a ele em Gana, inviabilizariam uma ideia criada de sucesso, sendo inevitável que se o Lamptey quisesse buscar a glória, teria que se mudar para a Europa. Isso é inevitável. E aí ele está entrevistando o Lamptey e ele cita e tem uma fala do Lamptey no final que diz o seguinte: tenho certeza de que há muito mais jogadores como eu na África que se dariam bem com os clubes europeus. Não, né? Não sem um propósito. Vamos olhar a matéria da metade de cima da página. Pode subir um pouquinho aí, Pri? Quinton is search of fame and fortune with Spurs. O Quinton, a busca de fama e fortuna nos Spurs. Falando exatamente de um jovem jogador sul-africano que tinha acabado de chegar no Tottenham, que é um time inglês, e que
como ele, agora que estava no Tottenham, estava sonhando com a fama, estava sonhando com a fortuna, estava sonhando com as glórias do futebol que só a Europa poderia oferecer para ele. Então você vê, na metade de cima a gente tem o antigo e na metade de baixo a gente tem um falando que como ele precisou fugir de Gana porque lá ia ser um atraso de vida para ele precisava ir para a Europa para, enfim, para enriquecer, para se tornar um herói nacional, para crescer. Era essa a ideia. Era essa a ideia que a gente vai ver na mídia britânica. Eu quero só fazer um parênteses, porque isso não foi algo que eu abordei muito em pesquisa, mas eu encontrei documentação em relação a isso, que o Lamptey ele vai para a Bélgica e caminho de muitos meninos africanos que vão para a Bélgica. Eles basicamente havia um agente que falava, olha, vou trazer vocês aqui e vocês vão fazer fama, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão virar jogador de futebol, vocês vão ficar famoso e tal. E aí eu encontrei um documento, foi uma denúncia feita por um grupo chamado Sports and Freedom. E era uma denúncia dizendo que esses agentes, esses agenciadores europeus, que eram completamente especuladores do futebol, eles desenvolveram a atividade de trazer jovens jogadores africanos para a Bélgica a fim de trabalharem nos grandes países e se estabelecerem economicamente, que foi o que eu acabei de falar. Contudo, aqueles jovens que não tinham sucesso, eles ficavam desamparados por esses agentes. Porque o que acontece? Eles chegavam, iam fazer teste, só que o jogador de futebol, a partir de uma certa idade, ele começa a ser considerado velho para entrar como profissional, num clube profissionalmente, ou enfim, disputar alguma outra coisa. E o que acontecia? Os jovens que não conseguiam um contrato profissional, eles ficavam desamparados. Esses agentes sumiam, eles não tinham mais contato com a família na sua terra nativa, e eles não tinham mais condição de voltar para a África também. Então, muitos deles iam morar na rua. E muitos deles iam parar na prostituição. Então, já tinha, por exemplo, uma denúncia de um acordo entre esses agentes de futebol de avisarem cafetões e cafetinas de que, olha, tem um grupo de meninos aí que não conseguiu contrato profissional para jogar futebol, estão morando na rua agora. Vão lá. E eles eram, enfim, tomados para a prostituição. Isso aconteceu muito, muito, muito. Eu estou falando isso, mas não é o caso, porque o Lamptey ele vai para a Bélgica já com a fama de ter sido uma estrela na Copa do Mundo Juniores, né? Quando ele tinha 17 anos. Então, ele já chega lá com um contrato esperando por ele. Só que o estigma do fracasso, é isso aqui para frente, o estigma do fracasso, ele vai pressupor uma outra perspectiva no mecanismo discursivo neocolonial para a carreira do Neil Lamptey. Então, em 96, ele é vendido do Anderlecht e vai jogar no PSV Eindhoven. A foto aí, a foto 6. A foto do Neil Lamptey jogando pelo PSV. Foi a primeira venda. Ele tinha ido muito bem na Bélgica, chamou a atenção do PSV. A Liga Holandesa, que tem mais status que a Liga Belga, o PSV, que é um time de elite, né, na Europa, mais do que o Anderlecht, contratou em 96. Só vamos ver a foto dele, é a foto 6, Pri, que ele tá jogando na 6. Isso, ó, PSV Eindhoven.
Te vê aí ele jogando já pelo time holandês. Ele, enfim, foi a primeira grande transferência, assim, com o nome dele. E aí, a gente tem que contextualizar um pouco a realidade do futebol africano, dos jogadores africanos dentro da Europa a partir desse momento. E tem um personagem, eu vou ficar um tempo agora sem falar do Lamptey, mas é que essa contextualização é importante. Eu vou tentar correr para o tempo não ser meu inimigo. Mas é muito importante a gente... Jonathan, só para te falar, você tem 15 minutos, tá? 15 minutos? Isso, tá tranquilo. Inegociáveis, talvez eu estoure um pouquinho. Eu vou tentar sumarizar bastante aqui. Então, por exemplo, o que estava acontecendo na Europa nesse período? Você tem a figura do George Weah. Pode abrir a imagem 7, Pri. O George Weah, ele era um jogador da Libéria, jogador africano, que jogava no Milan, na Itália, muito destaque, até ganhar um prêmio que é o Ballon d'Or, que a gente chamava de bola de ouro. Tem alguém com o microfone aberto. Ah, não, fechou já. Vou pedir para desligar o microfone, por favor. Pode mostrar a próxima foto, Pri. Esse é ele recebendo o Ballon d'Or, que é o bola de ouro dado pela revista France Football, que elegia o melhor jogador do mundo. O EA, acho que até hoje é o único que recebeu esse prêmio, esse troféu. Enfim, isso foi muito marcante, o jogador africano ganhar esse prêmio, porque você tem a construção muito clara de um modelo de sucesso. Em outro período, você também tem, por exemplo, as Copas do Mundo de 1990 e 1994, trazendo a seleção de Camarões. Pode fechar, Pri. Trazendo a seleção de Camarões como um grande boom, assim. Fez muito sucesso, principalmente por conta do Roger Milá, que eu já citei aqui. E o Roger Milá, ele era um símbolo de um futebol alegre, de um futebol para cima, né? Que a gente pode chamar também de inocente. Então você tem um sucesso muito grande desses futebolistas. Você tem o EA junto com a seleção de Camarões fazendo muito sucesso, e que desconstrói completamente uma ideia de sucesso esporádico dos africanos na Europa. O EA ele simbolizava a consolidação. Ele é um jogador africano que não teve uma boa fase só. Não. Ele era o melhor jogador do mundo. E a seleção de Camarões consolidou um projeto a longo prazo. Então, você tem aí, pode abrir para mim o documento número 9, Pri. Uma matéria do Ian Hawke no Sunday Times, que vai se chamar uma matéria que vai se chamar esse é o documento 9, né? Africa Rising, que seria a África crescendo, a África, enfim, subindo. E ele vai citar o sucesso do continente das trevas, falando falando uma reunião do João Avelange, que era o presidente da FIFA, a entidade que comanda o futebol no mundo, uma reunião dele com o general o Abdul Salami Abubakar, que foi o último presidente da segunda junta militar da Nigéria, né? Falando que eles planejavam ter na África, né? E o que o Ian Hawke vai falar nesse artigo, que o que impedia o maior sucesso das seleções africanas eram os regimes antidemocráticos. Exatamente isso. Então a gente começa a ver que existe uma reação contra a presença africana na Inglaterra a partir desses modelos de sucesso.
O presidente da Associação Inglesa de Futebol, Gordon Taylor, ele chegou a falar o seguinte: nosso trabalho é manter padrões e não permitir a entrada de mão de obra importada, que não é melhor, somente mais barata. E aí é nesse contexto que o Lamptey chega na Inglaterra em 1994. Pode mostrar a foto 10. A foto, na foto que vocês vão ver, ele vai chegar no clube inglês Aston Villa, que era um dos principais clubes da Inglaterra. Hoje já caiu bastante. É a foto 10, Pri. E aí você vai ver ele chegando na Aston Villa em 94. E você tem uma reação da imprensa muito forte, questionando por que o Aston Villa tinha pago um preço tão alto. A compra dele foi bem cara. E principalmente porque ele encontrou um técnico que não gostava de jogadores africanos. Então, o Lamptey, nesse primeiro ano dele na Inglaterra, ele praticamente não teve oportunidades. Ele jogou muito pouco e no ano seguinte ele foi vendido para um outro clube. Pode abrir a foto 11, Pri. Ele foi vendido para o Coventry City, em que também ele foi mal, não teve muitas oportunidades, teve um declínio técnico muito grande e desses 2 anos que ele esteve entre 94 e 96, de 76 partidas, ele jogou 12. Pode fechar, Pri. E por mais que a presença ganesa, a presença africana na Premier League fosse um forte auxílio nessa cicatrização de um recente passado hooligan, era necessário, na visão dessa ala mais conservadora que estava passando a criticar os jogadores africanos, encontrar algumas ferramentas para evitar que esses jogadores africanos fossem beatificados. Eles queriam evitar um processo de beatificação desses atletas. Ou, só pode dizer assim, isolar a recepção desses jogadores como heróis. Que eles fossem heróis para os africanos. Alright? Porque vivia aí um medo de que essa prática de importação de jogadores africanos, o sucesso deles, africanizasse a Inglaterra. Então é muito interessante a gente ver que a partir de 96, quando o Milan da Inglaterra, ele passa a jogar por vários clubes de menor expressão. Então ele vai para a Itália, joga num clube de segunda divisão, ele vai para a Argentina em 97, joga num time pequeno, vai para a Turquia, ele vai para Portugal, ele vai jogar num time de terceira divisão na Alemanha, até que ele volta, vai para a China, para a Arábia Saudita, que são mercados muito sem importância nos anos 90 para o futebol, até que ele volta e vai terminar a carreira dele jogando em Gana, acho que ele joga um período também na África do Sul. E essa decadência na carreira do Lamptey foi muito explorada pela mídia inglesa como um exemplo de fracasso. Pode abrir para mim, por favor, o documento 12. Não me olha feio, Gustavo, já estou encaminhando para o fim. A gente vai te dar mais 10 minutos, tá? Para você terminar. Obrigado. Pode mostrar o documento 12 para mim, Pri, por favor. Então vocês vão ver nesse documento um artigo do Ian Hawking, que ele vai escrever sobre um projeto de clube fazenda na Europa. O que eram essas fazendas? Os times europeus construíam um clube em algum país na África, visando localizar possíveis talentos para o futebol europeu, com a ideia de que esses atletas, ainda criança, pudessem se desenvolver com os métodos europeus de jogo, resultando aí numa possível adaptação mais fácil com as estratégias, com as técnicas do velho continente. E aí eu vou ler um trecho. Mas é uma rota desgastada e traiçoeira. Para cada George Weah, há um Lamptey,
que há 6 anos estava sendo saudado como novo Pelé da Copa das Nações. Lamptey, um ganês, foi trazido para a Bélgica com a idade de 15 anos. Viu sua estrada para fora da África ascender e, em seguida, muito acentuadamente, declinar. Ele viajou via Aston Villa, Coventry City e um catálogo de lesões para o deserto do futebol. O plano do Paris Saint-Germain é navegar para uma passagem que evite esse cenário. Pode fechar. Então, o exemplo do Lamptey como fracasso passou a ser muito trabalhado pela mídia inglesa com a ideia de que tinha que promover o clube europeu como protagonista de um processo de salvação para uma juventude africana condenada à pobreza no seu país. Esse é um primeiro discurso que eles tentam colocar. Isso é que eles tinham que regularizar os passos nessa relação. Porque se você faz sucesso, fica bilionário, é porque você foi para a Europa, você foi lindo, você foi maravilhoso, a Europa te deu essa oportunidade. Se você fracassou completamente, foi você que não teve maturidade para isso. Então, olha só o documento 13. No documento 13, a gente vai ver aí um artigo chamado O Gueto, The Ghetto, em que é usado o Lamptey como ele é usado como um exemplo de falta de maturidade para lidar com a fama e com o sucesso. The Ghetto. No próximo, 14. Pode ir para o documento 14. No documento 14, esse eu acho muito interessante, porque eles vão comparar o Lamptey com um jovem jogador que tinha lá seus 16, 17 anos, que era o Wayne Rooney, que fez muito sucesso depois. O Rooney, ele era considerado uma pessoa de temperamento. Eu vou ler um trecho aqui da reportagem. Alguém está com o microfone aberto, gente. Pessoal, por favor, todo mundo, desligue os microfones. Todos, todas e todos. Desculpa, Jonathan. Então, nessa documentação, nesse artigo, a gente vai ver eles comparando o Rooney com o Lamptey, falando o seguinte: muitos anos atrás, falei com um garoto chamado Neil Lamptey, que marcou em sua estreia na Copa da Europa pelo Anderlecht com apenas 16 anos. Pelé o chamou de meu sucessor natural. Ele era ainda melhor que o Rooney. Ele era o garoto mais fenomenal que eu já vi. Ouviu-se falar de Lamptey pela última vez que o mesmo jogava em um clube na obscura Liga da China, após anos de tortura particular em muitos países, da Itália, Argentina e até a Inglaterra. Ele não foi capaz de lidar com grandes expectativas e ele não conseguia lidar com a realidade. Pode tirar. Então, você vê que essa cobertura dos periódicos ingleses sobre o declínio, a queda do Lamptey, não vai abordar um aspecto muito importante do fluxo migratório dos ganeses da Inglaterra para a Inglaterra e também dos africanos para a Europa. O caso do Lamptey é talvez o mais gritante na forma inescrupulosa como as carreiras de jovens jogadores africanos foram cada vez mais tratadas pelos agentes europeus nesse período. Pouco depois que o Lamptey apareceu como uma estrela com 16 anos, ou com 14, né, em 89, Copa Sub-17 de 89, ele foi recrutado por um agente italiano chamado Antonio Caliendo. Ele era bem famoso. E antes dele ser transferido para o Anderlecht, foi ele, o Caliendo, que deu um jeito dele fugir de Gana e agenciou a carreira dele. Posteriormente, depois que o Lamptey se aposentou, ele revelou que ele não sabia ler e escrever. E que esse agente italiano, o Caliendo, explorou demais essa incapacidade do Lamptey de ler e escrever. Então, ele fez, por exemplo, o Lamptey assinar contratos
com termos assim horrorosos para o Lamptey. Então, eu vou ler um trecho da entrevista aqui. Quando o Diego morreu, essa é uma entrevista que o Lamptey deu. E Diego era o filho dele. Isso é muito interessante. Quando ele foi para a Argentina, ele teve um filho. E o filho dele morreu pequeno, ele morreu criança, com 1 ano de idade. Então, o Lamptey diz o seguinte, isso em 2008, ele já aposentado. Quando o Diego morreu, eu não pude ficar... Eu liguei para o Anderlecht e disse: é ação, eu quero voltar. O vice-presidente disse: você não nos pertence, você pertence ao Caliendo. O Caliendo estava me vendendo sem que eu soubesse. Depois de Diego, eu queria voltar para casa. E esse cara estava me forçando a assinar um contrato com ele. Eu recusei. Eu tive muita sorte. Caso contrário, eu ainda pertenceria a ele. Eu não tive grandes brigas. Eu apenas disse: não, eu não vou assinar. Ele teve que mandar algumas pessoas para vir e conversar comigo. Recusei ainda assim. Desde então, não tive nenhum contato com ele. Pouco depois disso, o Lamptey, passado esse tempo, o Lamptey, ele fala que conseguiu evitar um outro roubo na carreira dele, porque aparentemente esse cara, Caliendo, conseguia pegar toda a grana que deveria ir para o Lamptey. E ele fala de uma situação no Aston Villa, na Inglaterra. Quando o técnico do time do Aston Villa, o Ron Atkinson, soube que eu seria contratado, ele pediu a minha conta bancária e que a minha taxa de assinatura fosse enviada diretamente para a minha conta bancária. O meu agente Caliendo ficou muito bravo. E mal sabia Ron que ele estava salvando a minha vida. Eu não fui capaz de destruí-lo, mas eu sei quem ficaria feliz em matar aquele sujeito. Um outro problema que eu não conseguia, havia certas coisas que eu simplesmente não conseguia fazer, pois não falava o idioma. Lembro-me de assistir uma das minhas fitas de 1991, quando fui para a Bélgica, e tentei falar alguma coisa em inglês. Eu não pude, eu simplesmente não podia dizer nada. Então, é interessante que a história do futebol africano é uma história de roubo europeu. Eu estou concluindo. Porque enquanto a chegada dos africanos na Europa foi vista como uma espécie de redenção, ficou na mão dos europeus, do futebol europeu, regular essa relação. Então, sempre buscou uma linha tênue desses africanos de eles precisam brilhar para mostrar que nós somos receptivos a essa alegria deles, a essa aspas, inocência deles, que é bom para o nosso futebol, que é muito mais inteligente que o deles, mas eles não podem brilhar muito, porque aqui é espaço de disputa cultural. É isso que a gente tem que entender. O futebol, ele disputa identidade. Qual que foi a grande sacada a partir dos anos 2000? Que o símbolo de sucesso desse jogador africano não mais... Só um gole aqui. Que o símbolo de sucesso para o jogador africano não era mais abandonar o seu país e ir para a Europa, ficar milionário e tal. O símbolo de sucesso agora é se naturalizar no país europeu e jogar pelas seleções europeias. Esse é o símbolo do sucesso. A história do futebol africano é uma história de roubo. É uma história neocolonial. É uma história de usurpação. É uma história de absorção. E é esse o ponto do neocolonialismo. Você não está tratando mais da forma clara de escravo, de trabalho forçado. Você está trabalhando com as negociações de identidade. Vamos dar uma olhada rapidinho em 2 fotos aqui. Pode mostrar a foto 15.
Essa é a seleção da França que foi campeã da Copa do Mundo agora em 2018. Dos 23 jogadores que faziam parte da seleção francesa, 14 eram africanos ou originários da África. 14, mais da metade. Só no time titular, a gente vê gente da Argélia, do Camarões, da Guiné, de Angola, 14 de 23. Mostra a última foto, por favor, Pri. Essa é uma foto que não dá para a gente ver também, porque ela é pequena, a Pri, que está sofrendo aí para maximizar tudo. Tem uma coisa muito interessante. Aqui são os jogadores, são os 14 jogadores africanos da seleção francesa, e os outros são os jogadores africanos da seleção da Bélgica. A Bélgica, que foi até a semifinal, fez uma excelente campanha. Então, todos esses jogadores são anos que jogaram só pela seleção da França e da Bélgica. Fora as outras seleções, que você vai ter outros africanos também. Mas vocês entendem? Esse é o meu ponto, e é com isso que eu fecho aqui essa aula. De que que o Nkrumah pensou e escreveu sobre nos anos 60, ele é muito mais atual do que muitos outros conceitos. A gente está falando de uma história de roubo. A gente está falando de uma história de absorção. E aí você vai ver esses africanos europeus que vão jogar pelas seleções europeias, vendendo a ideia de que os africanos tinham que estar orgulhosos, porque eles estão jogando numa seleção europeia. Entendem? Bom, eu não vou falar o que eu acho, qual é o fim disso, o que ainda vai acontecer, porque eu sou historiador, eu olho para trás. Então, eu vou encerrar. Já passei bastante do tempo. Isso era só para falar do Nilan, porque eu ainda tinha que falar do Balotelli, ainda bem que eu cortei a aula. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo. Vamos trocar ideia, vamos aí trocar figurinha, vamos conversar sobre esse assunto que eu gosto bastante. Tá bom, gente? Vocês estarem aqui. Impressionante demais, Jonathan. Amamos aqui, o chat está nervoso, né, professor Gustavo? Passando a palavra para você. Mas o chat Sim. aqui está incrivelmente nervoso. Aqui, muitas mensagens, muitos elogios. E com muita gratidão também passa a palavra ao professor Gustavo Durão. Muito obrigado, Jonathan. Foi muito boa a sua aula. Gerou muitas perguntas, muitos questionamentos. É uma temática extremamente sensível, extremamente importante, né, por conta das poucas respostas que nós temos, né? Então, parabéns. Antes de mais nada, foi muito bom demonstrar certas inquietações, mas assim, gostei bastante de você falar, não vou fazer a apresentação do PowerPoint, mas foi ótimo a documentação, como foi trabalhada, né, as imagens para a gente pensar aí essa trajetória. Enquanto você toma um gole d'água e descansa um pouco, foi 1 hora cravada certinho, a gente começou 5h10, são 6h10 agora, então foi 1 hora certinha. Eu fiz umas perguntas no chat, eu vou pedir para Priscila passar para eu ir lendo, mas antes das perguntas, eu queria só fazer assim, colocar algumas coisas, né, assim, nessa temática, porque eu, antes de ir para a UFRJ, eu fiz na Unicamp, né, o meu estudo, e aí tive muito contato com a questão do futebol e os grupos operários, né, então, eu não sei se isso se repetiu de alguma maneira em África, né, os trabalhadores, de alguma maneira, né, via as representações assim, só nos filmes, né? Aquele Poder do Jovem que mostra lá, né, os
dentro do apartheid, o futebol com a parte de sociabilidade. Alguém também falou aí no chat sobre um filme muito interessante dos Hooligans, que debate também a questão da violência no futebol, da violência nessas relações, né, entre o campo, né? Então, assim, eu queria destacar parte da Unicamp, da História Social, que faz um belíssimo trabalho entre a relação dos clubes de operários e o socialismo, como eles se alimentam ali nesse triângulo socialismo, operários e os times de futebol que surgem daí, que é aquela discussão um pouco do batalha, mas eu não sei se isso se aplica à África, é mais aqui pensando alto junto. Então, é muito interessante o que você pontuou sobre a questão da prostituição, né, da questão como é que você vai de uma trajetória de jogador de futebol para, né, uma prostituição, uma possível, né, situação de prostituição que é muito pesada. Então, eu acho que eram mais ou menos essas questões. Também colocar o trabalho do professor Vitor Mello, quem quiser, não sei se você já deu uma olhada, Jonathan, mas ele trabalha o futebol na África de língua portuguesa, né? Mas com certeza tem paralelos, o professor Marcelo Bittencourt, que você pontuou no começo. Estou aqui só tentando mostrar que é uma hidra de 7 cabeças, você corta uma, vem outras, então muito uma temática muito presente, muito forte, né? Bom, eu teria outras coisas para falar, mas por questão do tempo eu não vou ficar aqui também monopolizando. Eu quero ouvir as perguntas do chat, eu quero que o pessoal se coloque, porque realmente, que bom que você fez esse recorte só do Liu Tei, porque senão o outro seria muita coisa, mas acho que também fica a dica, se você puder depois passar textos, coisas para a gente dar uma olhada sobre essa temática, se aprofundar, também vai ser interessante. Lembrando que, né, a gente tem pouquíssima coisa sobre isso, né? Então qualquer coisa, já que você puder ajudar a gente, já é maravilhoso. Posso só comentar um negocinho em cima do que você falou, Gustavo? Uhum. Eu fui muito injusto de não ter falado do Vitor Mello, porque eu li muitos trabalhos dele quando eu estava na graduação, ainda pensando em trabalhar com futebol, né, em África. Então, eu falei do Marcelo Bittencourt. Gente, vão atrás dos trabalhos do Vitor Mello também. Eles têm coisas que eles escrevem juntos, inclusive. É mais voltado para a África portuguesa, mas, assim, é sensacional. Em questão de leitura, basicamente, eu não falei de livro nenhum. Bastante diferente da aula do panafricanismo, porque eu passei a aula inteira falando de bibliografia. Existe uma questão complicada. Eu deixei a lista bibliográfica lá na ementa do curso, né, que vocês tiveram acesso, mas o grande problema de trabalhar com esse tema é que, basicamente, não há produções em português sobre o assunto. O futebol africano ele só foi tratado no Brasil na perspectiva da África portuguesa, pelo Vitor Mello, Marcelo Bittencourt, alguns outros nomes, mas a bibliografia ela é totalmente inglesa e vou um pouco mais europeia. É uma bibliografia muito europeia. São, assim, você tem que ficar na mão assim de alguns europeus marxistas para tentar ter alguma visão um pouco mais de baixo para cima. Então, isso foi muito problemático e essa pesquisa me causou assim, muitos questionamentos em relação ao eurocentrismo e a uma certa colonização do currículo. Porque até quando a gente quer falar desses assuntos, é uma historiografia eurocêntrica que a gente encontra. Então, pesquisem, gente, vamos produzir e acho que isso é muito interessante. Sobre a questão do Cláudio Batalha, é muito interessante porque quando o futebol se desenvolve na África, ele se desenvolve como uma herança colonial ou é um domínio colonial inglês. Então, ele é um esporte de elite. Ele é um esporte completamente da elite, vetada para a classe trabalhadora.
Na África, o futebol ele se desenvolve nas classes mais baixas a partir dos anos 80. 80. O Nkrumah é um precursor disso, né? Em Gana, mas só a partir dos anos 70 e 80 que o futebol passa a ser um fenômeno na África para as classes mais baixas também, né? Mas era uma herança colonial, né? Era mais do que isso, era um domínio colonial. Então é engraçado, tem um ponto diferente, o que vai de encontro com a colonização no século XX. Né? No Brasil, é uma questão do proletariado, enquanto na África é da elite, porque ela é implantada pela elite. Né? Então, esse é o ponto, mas excelentes colocações, Gustavo, muito bom. Aí eu vou pedir, então, se a Priscila puder compartilhar aqui as perguntas para a gente ir fazendo. Não sei, como a Patrícia pontuou, né? Muitas perguntas, muitas colocações. Eu fiquei uma hora tentando ver um pouco o chat, e aí meio assim, meu Deus, eu vou perder essa explicação. Né? Para a gente poder pensar junto, né? Pensar junto a temática e realmente ver que essas relações que foram muito sérias, né? No sentido de que está se perdendo ali um jogador, né? Espera aí, rapidinho, só um segundo. Sim. Tá, tudo bem. Eu vou pegar as perguntas. Sempre. Vamos lá. Eu comecei, pelo que eu vi, vou abrir aqui no chat rapidinho. Aí qualquer coisa vocês podem, se alguém não falar, peraí. Se eu não me engano, fui eu que comecei a pergunta. Então eu vou as perguntas eu posso pegar. Tá, pronto. Não vou começar pelas minhas, não. Vou falar. Pode A compartilhar, Carol, Gustavo? não. É que eu tô lendo direto no bate-papo. Tá. Eu sou mais. Tá bom, eu vou Eu procurar aqui. sou mais enrolado. Tá Eu bom, sou Ju. mais enrolado nisso, mas não tem problema. Sem problema. Você quer? Eu não sei compartilhar, mas olha, dá para ver mais ou menos pelas perguntas. Se você for ver, depois que eu falei com a Viviane, fechou o áudio, a Carol perguntou: o senhor conhece o autor a quem faz uma análise na perspectiva decolonial sobre esse tema? Tá. Essa é uma pergunta sensacional e que me traz um problema. Porque no mestrado eu batalhei por uma produção historiográfica, como eu falei, não eurocêntrica. O que teve que me levar a mudar um pouco o direcionamento da pesquisa. A minha pesquisa, as fontes, era mídia inglesa. Então, eu tive que olhar como é que a imprensa inglesa olhava esses jogadores ganeses. Porque, de fato, o material que eu tinha não me possibilitava fazer essa leitura. A leitura decolonial é possível, mas a questão é a bibliografia acerca disso. Ela tem muita bibliografia que é antiga, quando eu falo antiga, dos anos 90, e desatualizada nesse sentido. Na ementa do curso, eu deixei lá o que eu achava que era melhor, assim. Mas, assim, está em inglês. Os trabalhos do Paul Darby, deixa eu escrever aqui, Paul Darby, tem uma perspectiva decolonial, mas ele não é africano, né? Ele é britânico. Enfim, eu deixei uma lista bibliográfica lá do que eu achava que trazia um olhar mais, como pode dizer assim,
como bom estudante da Unicamp, vou usar o termo em inglês, né? De baixo para cima, entendeu? Mas é isso que eu estou tentando trabalhar agora no livro que eu quero escrever, que eu estou escrevendo, trabalhando em cima, é uma perspectiva decolonial do futebol. Só que a perspectiva decolonial precisa trabalhar com o conceito de neocolonial, entende? É uma chave meio complicada, mas é nessa perspectiva. Faltam muitos estudos atualizados sobre o assunto. Muitos, muitos. E vou ser sincero, depois de 2018, quando eu terminei o mestrado, eu não voltei mais a olhar nisso, a olhar a produção bibliográfica. Eu tirei um ano sabático maravilhoso, que eu não voltei mais a olhar na pesquisa. E esse ano comecei o doutorado, não olhei mais. Mas o que eu posso indicar são os trabalhos do Paul Darby e daquela lista bibliográfica que eu deixei lá. E, se for possível, espero que eu consiga produzir alguma coisa nesse sentido ainda. Olha, então eu vou pular a outra pergunta que eu tinha posto aqui, mas só porque tem a ver com isso que a gente já estava colocando, que pediram para você falar se você acha que isso tem a ver com a perspectiva da Spivak, que pode o subalterno falar, se na verdade seria um silenciamento desse subalterno. Hoje não mais, mas quando a gente vai olhar para os anos 90, da forma que esses jogadores africanos chegam na Europa, totalmente. Por quê? Eles chegavam fugidos da África, hoje não. Hoje os clubes europeus, eles têm clubes na África. Que daí os jogadores, as crianças vão lá, elas estudam, treinam futebol, e quem se destaca é levado para a Europa. Mas na época não, é como o caso do Nilampte. Muitas vezes eles iam fugidos, esses agentes europeus davam um jeito de, enfim, persuadir e dar um jeito de fazer com que eles conseguissem fugir. E muitas desses meninos de 12, 11 anos na Europa não sabiam ler e escrever. Não sabiam ler e escrever e às vezes chegavam em países que não falavam a língua. Então, você acha, por exemplo, uma criança de 11 anos em Gana que não sabia ler e escrever, sabia falar belga, holandês, sabia falar francês. Não. Então, esse silenciamento era literal mesmo. E nisso, muitos caíram, não em golpe, porque de fato eles chegavam lá para ver se iam conseguir virar jogador de futebol. Quando não conseguiam, isso daí já acontece. É um silenciamento literal. Eu vi um comentário aqui do professor Antônio Simplício. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, muito me honra, viu? Um professor muito querido da Unifesp, bastante importante na minha formação. Muito obrigado pela presença e os trocadilhos de futebol com a aula são vindos também. Ô, Jonathan, só para dizer que essa pergunta agora do pós-colonial foi do Márcio. E aí, eu estou botando aqui as perguntas, recortando e colando para a gente organizar melhor. A Flávia Santos pergunta: o salário dos jogadores africanos no futebol europeu nos anos 80 era igual ou menor que dos ingleses? Sabe como está hoje? Essa interface do sistema capitalista racista se mantém no futebol? Como analisa a construção do imaginário do negro ingênuo no futebol? Boa pergunta, Flávia. Nossa, a pergunta que eu queria que fizesse mesmo. Sobre os salários, sempre foram menores. Sempre foram menores, não só dos ingleses, mas eram mais do que de qualquer um. Porque era uma mão de obra facilmente convencível, né? Então, sempre foi mais barata. Hoje em dia é mais equalizado, porque os moldes neocoloniais também se transformaram bastante, mas, mesmo assim, ele ainda se tenta, ainda é uma minoria. Que nem... mas esse quando o jogador sul-americano vai para a Europa, ele chega lá ganhando bem menos que o jogador europeu. Com o tempo que isso vai subindo. Hoje já é muito diferente.
Você falou sobre essa questão de explorar a imagem da inocência. Muito. E vou te falar como. Os jogadores africanos eles têm um histórico de sucesso na Europa jogando em posições específicas. Posições em que, geralmente, você depende de uma força física maior, de mais velocidade, ou seja, de atributos físicos mais aguçados, mais desenvolvidos. Você não vai ver goleiros africanos jogando na Europa. Raros. Hoje eu consigo pensar em um só que joga no Ajax da Holanda, que é nigeriano. Exceção. Você não tem goleiros africanos. Por quê? O goleiro, ele tem que ser aquela posição que precisa de alguém cerebral, alguém frio, de alguém calculista, de alguém estratégico. E o africano não cabe nesse estereótipo europeu. Outra coisa, técnicos africanos na Europa, você também não vê. Praticamente não existem técnicos africanos dirigindo times europeus. Isso não acontece. Agora, as seleções africanas são dirigidas por técnicos europeus. Porque nos anos 90 começou a se discutir por que as seleções africanas não ganham uma Copa do Mundo? Por que as seleções africanas não chegam na Copa do Mundo e passam vergonha, passam vexame e tal? Sabe o que falta para esses africanos? Falta a inteligência europeia, falta a capacidade de ter tática, sabe? Porque o africano é bestializado, entende? E sabe o que? E aí vem interessante, porque as seleções africanas viraram um mercado alternativo para os técnicos europeus. Você não vai ver um técnico europeu de sucesso dirigindo uma seleção africana. São só aqueles técnicos que nunca ganharam nada na Europa, que não tiveram sucesso, que são marginalizados assim da elite do futebol europeu. Então eles veem às vezes nas seleções da África uma oportunidade de dirigir uma seleção numa Copa do Mundo, de dirigir enfim, de ter um emprego. E isso é comprado até hoje. Salvo engano, na Copa de 2018, eram 5 seleções africanas. Só Senegal tinha um técnico africano. Então é isso. Você vê, o africano ele ainda é bestializado, ele ainda é visto como alguém que é forte, rápido e pode fazer e faz o trabalho não cerebral do time. É totalmente isso. Jonathan, eu estou colocando aqui as perguntas, acho que por enquanto está dando certo. Eu peço se alguém não se eu tiver pulado a pergunta de alguém, que vocês coloquem de novo, tá? Bom, agora a pergunta da Jéssica é: pensando em panafricanismo, há algum grupo de discussão sobre o suleamento, o renascimento africano dentro do futebol africano atual? Infelizmente que eu conheça não. Deveria, mas infelizmente que eu conheça não. As discussões sobre panafricanismo e futebol ficaram muito cercadas no Nkrumah, nos anos 60. Entende? Porque o que, na verdade, acontece como um movimento forte agora é uma desafricanização do futebol enquanto espaço identitário. Entende? Então, se tem um processo de desafricanização em uma perspectiva identitária, de uma africanização, muito menos. Então, assim, você tem alguma discussão quando a gente tem a Taça das Nações Africanas, que é o torneio continental da África, mas que é dado muito pouca importância pela mídia e que os jogadores africanos que jogam na Europa não vão jogar, porque eles têm que ir para a África jogar. E eles gostam de ficar na Europa. Então, já teve várias reclamações disso daí que a gente viu. Inclusive, esse é um dos motivos que levam muitos jogadores africanos a se naturalizar europeus, para não ser mais convocado pelas suas seleções de origem. Então, sobre discussão de africanismo e futebol, é um recorte que está voltado para o Nkrumah. Hoje, eu não conheço o grupo de estudo e eu também não conheço gente que esteja trabalhando com essa temática hoje. É triste, assim, é muito triste, porque eu vejo os meus colegas aqui de curso vêm dar aula e eles
podem falar do que está sendo publicado no momento sobre o assunto deles, os assuntos que existem. É muito difícil falar de futebol africano, porque a gente não tem assim grupos de estudo, é difícil. No meu período todo de mestrado, não conheci ninguém que pesquisasse também futebol africano. Eu lembro quando o professor Vitor Mello, eu olhava uma vez o texto dele porque ele tinha me citado, e assim, ele citou pouquíssimas pessoas que estavam estudando futebol africano no momento, e só eu que era de uma África não portuguesa. Então, é meio complicado tratar nesse assunto. Então, infelizmente, eu não conheço. Olha, é isso aí, por isso que essa aula foi tão importante, Jonathan, porque a gente vai fazer isso, né? E aí a pergunta que eu fiz lá em cima, que agora que eu me lembrei, é de onde você tirou. Vou fazer um bloco de 3 para não ficar tão bate-bola, tá? A minha era só para saber de onde você tirou as reportagens dos jornais, quando você pegou, e que você falasse um pouco do recorte temporal. Se você já. Eu sei que foi 80, mas até que ponto, porque parece, não sei se dá essa impressão, mas trabalhar com história do tempo presente é isso, né? A gente acaba lembrando de hoje, a gente não está pensando tanto em 80, né? Porque está tão presente. Bom, essa era a minha pergunta. Aí a Lívia também agradeceu a exposição, falou que estuda o tema das migrações. Em julho, participou do evento sobre o tráfico de pessoas. O debate foi sobre o tráfico de jovens no futebol. O senhor teria algum comentário para compartilhar sobre esse tema específico? Fiquei curiosa sobre os agentes europeus nessa perspectiva. Foi a Lívia que fez. E depois dela fez o Manuel Severino, que perguntou: e jogadoras? Temos algumas? Então, bloco de 3 perguntas, e aí a gente já está... você já pode responder. As fontes, na verdade, o acesso a elas foram muito fáceis. Porque o que acontece? Isso já junta até com a sua outra questão, Gustavo. O meu recorte não é nem dos anos 80, meu recorte é muito atual. Ele é de 96 a 2014. E o meu mestrado começou em 2015. Eu lembro, inclusive, que na banca, a professora Patrícia estava lá, teve um professor que falou: nossa, você pode ter um problema de idiosincrasia muito sério e tal. E, de fato, é muito difícil, isso foi muito inédito, assim, para mim, né? Foi muito difícil você falar de um negócio que aconteceu ano passado com distanciamento no olhar, como historiador. Porque é uma coisa recente que eu estou vendo consequência de agora, mas eu tenho que ignorar as consequências de agora para ter um olhar de trás para frente, não de frente para trás. Foi assim, muito difícil. Eu não pretendo fazer isso de novo na minha vida. Isso foi uma armadilha assim terrível. E fora que é muito estranho você falar de gente que está viva. O historiador é acostumado a falar de gente que está sepultada. A gente falar de gente que. Não, e falar de gente que está viva com 30 anos agora. Eu estava falando do Balotelli. O Balotelli acho que está com 30 anos agora, sabe? Então, esse distanciamento foi muito difícil. Que eu não ouvi críticas da banca, nem na qualificação, nem na defesa, o que me deixou muito feliz. Eu ouvi outras, mas essa de tipo, mostrar que eu não consegui me distanciar, me deixou, já me deixou aliviado, porque é muito difícil. Eu, pelo menos para trabalhar, eu quero aumentar um pouco o recorte para escrever sobre o assunto, indo até 2018, porque eu acho que a Copa 2018 é muito enigmática. Mas é um recorte que começa em 96, quando o primeiro jogador ganês, aliás, quando o primeiro faz sucesso, né? E vai até 14. E as fontes me ajudou muito pelo seguinte: eu usei a mídia britânica, a imprensa britânica. Em arquivos dos anos 90 para cá, estão tudo disponível online. Tipo, os jornais ingleses, eles têm uma organização de arquivo digital excelente, muito bom. Então, eu consegui entrar, alguns eram pagos, mas eu consegui entrar e acessar os arquivos, outros eram gratuitos, outros, às vezes, pesquisasse no Google uma matéria de 99, aparecia porque é super recente. Então, as fontes 100% digitais e conseguir trabalhar nos arquivos públicos online desses
desses jornais. Se for muito fácil e, enfim, o que é uma coisa que pode motivar o pessoal. Quando você vai olhar essa perspectiva neocolonial, o acesso a esses arquivos são fáceis. A minha pesquisa agora sobre os nazistas na África do Sul também é 100% feita com arquivos digitais. Então, tem um trabalho muito bacana feito nessa perspectiva aí com as mídias. Se eu lembro das outras. Mulheres. Eu estou tendo contato agora com o futebol feminino na África. Primeiras leituras. E o que eu consigo identificar é que a Nigéria e Camarões têm aí um protagonismo maior. É muito ainda subdesenvolvido na Europa. Mas a Europa já conseguiu absorver boa parte das jogadoras africanas. Ainda não todas que se destacam, porque elas acabam ainda tendo ligas femininas mais competitivas na África. Mas quando se destaca um pouco, já dá para ver que canas e camaronesas têm ido jogar nas ligas francesas e nas ligas holandesas de futebol feminino. Mas eu sei pouco sobre o assunto ainda. Eu estou tentando, começando a ter leituras agora sobre isso, para mais para frente poder escrever, poder trabalhar em cima desse tema aí. E a Lívia perguntou sobre o tráfico de pessoas. Se você tem alguma sobre coisa. Tráfico de pessoas. Isso ainda acontece, isso foi muito mais forte nos anos 80 e começo dos anos 90, e hoje ainda, só que existe uma certa hierarquia de classe de jogadores dentro até para os jovens, né? Você vai ver os jovens que nesses clubes fazendas que os europeus implantam na África, e de lá eles fazem o caminho para ir jogar na Europa, e tem o caminho dos agentes, que são os que fazem de fato em cima de criança. E a fuga ainda e aí usa toda aquela desculpa, aquele pano de fundo de porque nosso país que ele está é muito miserável, ele vai passar fome lá, ele vai passar não sei o quê, é miséria, ele vai. Então eles conseguem ter um olhar mais positivo assim da mídia e da opinião pública de quando eles tiram esses africanos. Mas agora a coisa é muito mais institucionalizada. O roubo dessas pessoas agora já é mais visto como oportunidade, como uma tentativa do que uma tentativa de fuga, né? Os europeus agora eles ganham institucionalmente na casa deles. Agora. Então, o papel do agente acaba sendo mais dentro do clube do que como era o agente do Nilampte. Entende? Então, é mais nessa... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Vamos fazer o seguinte, falta pouco para a gente acabar e tem mais algumas perguntas. Então, eu vou fazer um bloco de 4 aqui, que elas são bem curtinhas, você pode responder rápido. Tá. A Mona Lisa pergunta se você discute questões de raça e racialização. Aí o Manuel Severino também pergunta, ele fala, né, dos técnicos negros, você acha que no Brasil não é muito diferente? Quem são os técnicos negros? Podemos dizer que também temos um processo de bestialização aqui no Brasil? E a terceira pergunta seria da Ana Paula, né? Ela fala, professor, acredita que essa temática reforça o sistema capitalista patriarcal? Pois o futebol feminino ainda está muito aquém, mesmo com o movimento de ascensão das jogadoras. Como historiador, o senhor acredita numa futura quebra com o eurocentrismo epistemológico? Vamos responder essas perguntas. Antes de responder, eu posso fazer uma pequena propaganda, Gustavo? Pode, claro. Tá. Não, é rapidinho. É só para falar que em outubro eu vou ministrar um curso sobre história do futebol. Vão ser 6 aulas. Vão ser toda segunda e quarta noite, às 19 horas. Eu vou colocar o link aqui. Ele é um curso que é pago. Mas para quem é estudante, tem um desconto de 50%. Então, deem uma olhada lá na ementa. Vou deixar o link aqui. Vai acontecer em outubro, as inscrições vão até o final desse mês de setembro. Mas vamos voltar para as perguntas, para o meu momento propagandístico. Vamos lá.
retomando as perguntas. Futebol brasileiro. Sim, sim. Inclusive, há uma semana atrás, eu tenho uma coluna no programa de rádio, eu falei exatamente sobre isso. Que hoje no Brasil você tem 2 técnicos negros jogando na primeira divisão. Um que é interino e outro que é fixo. E, de fato, a gente tem uma história de muitos poucos técnicos negros. E se repete o estereótipo racial, que aí entra um pouco na pergunta lá se eu trabalhei com questões de raça e racialização. Não me adentrei tanto, mas o meu primeiro e meu segundo capítulo, e o terceiro capítulo, tem, sim, uma voltada bastante para isso, para entender como era a relação com os negros antes da chegada dos africanos, que eu até falei na aula, no começo da aula, dos filhos de afro-caribenhos que jogavam na Liga Inglesa. Então, sim, trabalho, mas é importante a gente entender que é isso, mas o africano, na Inglaterra, pelo menos, ele chega com o antinegro. Porque enquanto você tentava abafar aqueles casos de racismo dos técnicos, dos torcedores hooligans, trazer o jogador africano mostrava que eles seriam amados pelos ingleses, entende? Então, eu só posso dizer assim, é uma reviravolta no olhar inglês para o jogador negro. O jogador negro eram os filhos dos caribenhos que eram xingados indiscriminadamente e os jogadores africanos vêm para selar a paz. É a redenção colonial. Mas é muito... A Inglaterra é totalmente isso. É trazer africano para ser a redenção colonial. Isso é muito doido. E nessa perspectiva ainda, pode-se dizer que o Brasil existe também essa mesma questão racial. Os jogadores negros, você vai ver poucos goleiros, marcadores que vão jogar de correria, sabe? Jogadores com atributos físicos. Mas agora parando para pensar, lembrar quando o Brasil teve um técnico da seleção negro. E eu não estou conseguindo me lembrar de ninguém. Deve ter tido, mas assim, estou pensando, dos anos 80 para cá, eu não lembro de ninguém. Entende? Então, a função cerebral sempre é dos brancos. Essa existe com certeza no futebol brasileiro. Teve mais alguma pergunta que eu pulei? Tem. Aqui a pessoa está perguntando se o futebol feminino pode atuar como uma quebra da epistemologia do eurocentrismo. E só para terminar, se quiser já botar na mesma coisa, que a última pergunta a Camila pergunta se continua sendo o olhar do colonizador branco salvador, nessa perspectiva, né, de trazer os jogadores para os times, né? Tá. Vamos lá. Eu acho que o futebol feminino, ele entra na mesma lógica de mercado que o futebol masculino. Só que o futebol feminino ainda produz muito menos riqueza em questão de patrocínio, exposição, que o futebol. Por conta disso, ainda é possível, por exemplo, no Brasil, você ter jogadoras da seleção, jogadoras de qualidade jogando no Brasil, como na África também. Mas aí eu não sou tão otimista, desculpa. No futebol masculino também era assim. O futebol masculino, a gente pega, por exemplo, a seleção brasileira de 90, a maioria dos jogadores jogavam no Brasil. A seleção da Copa do Mundo de 94, eu acho que já era bem equilibrado. Hoje, quase nenhum joga no Brasil. É exceção. Entendeu? Nos anos 70, 60, 100% da seleção brasileira jogava no Brasil. O Pelé jogou a carreira inteira no Brasil. Ele nunca foi para a Europa. Entende? O Brasil foi tricampeão mundial. A Argentina, o Maradona foi para o Barcelona, mas voltou para o Boca Juniors depois. A Argentina conseguia ter uma base. Inevitavelmente, claro, eu lembro dessa última Copa do Mundo futebol feminino,
E a gente sempre fica muito feliz com a propagação do futebol feminino, e mais gente assistindo, mais gente comentando, ao mesmo passo que o capitalismo vê isso também, né? E o capitalismo estrutural se apropria, não tem como. O feminino, acho que está destinado ao mesmo destino nesse sentido, de de se mover para a Europa. E vai começar assim. Tá, deixa eu ver, calma aí, que agora teve uma treta, eu gosto de treta. Como assim o futebol patrocinado porque é feminino? É patriarcado sim, não discordo, mas não tenho estudo como ele, só tenho... Não, você tá certa, Camila. Camila, você tá certa. Quando eu falo que ele não é tão patrocinado, é que é o seguinte, ele gera menos receita. Então, por exemplo, o número de espectadores que assistem o campeonato inglês é muito superior ao que assiste o feminino. Lógica do capitalismo, entende? Então, por conta disso, os patrocínios vão se atentar mais para o futebol masculino. Não que eles não olhem para o futebol feminino, claro que olham. A última Copa do Mundo fez muito olhar para o futebol feminino, entende? Só que a ideia ainda é possível que clubes africanos e clubes brasileiros tenham estrelas jogando dentro do país. Creio eu que o destino, isso é uma pergunta que você me pediu por um pouco para o futuro. Eu acho que o futebol feminino vai ganhando mais mercado, isso vai sendo mais difícil. É a história do capitalismo. Enquanto vai ganhando mais mercado, os clubes europeus vão olhar, e claro, vão olhar, olha, a gente precisa das jogadoras africanas também, elas já estão começando aí. Mas eu acho que a massificação vai ser maior ainda no futuro. Desculpa me meter, mas assim, para mim, né, eu não sei muito de futebol, mas para mim é muito chocante ver o estardalhaço que se faz em relação ao Neymar, e a gente tem a melhor jogadora de futebol feminino do mundo e ninguém fala, entendeu? Ninguém pontua. Então, assim, né, o futebol feminino ainda tem muita estrada para fazer, principalmente porque a mídia é patriarcal, capitalista, centralizadora, né? Então, também para a gente pensar que talvez a história dos jogadores africanos no futebol feminino ainda seja uma tarefa de daqui a 20 anos, né? Que a gente vai ter Mas é isso. Sabe, o grande problema é que, quando a gente está discutindo isso, a gente está na lógica do capitalismo no esporte, entende? Por que o Neymar aparece muito mais que a Marta na mídia? Porque a Marta gera muito menos lucro que o Neymar, entende? É a lógica capitalista. A exposição midiática deveria ser independente do processo de lucro, porque o processo de lucro ele é patriarcal. A publicidade é patriarcal, entende? Essa é a questão. É uma coisa para ser desmontada, que assim, é muito problemática e tem que ser desmontada. E, enfim, esse ponto, Camila. Mas você estava certa, assim. Só a questão é que a gente está falando da lógica do capitalismo e da publicidade que é patriarcal, infelizmente. Olha, eu vou ser aquele chato, né? Pedir para a gente ir encerrando, porque a gente já está caminhando para o final. As perguntas que não foram respondidas, essas podem enviar por e-mail, a gente vai fazer chegar no Jonathan, mas eu queria também aproveitar, agradecer mais uma vez, agradecer as perguntas que foram de altíssimo nível, né? Muitas coisas a gente colocou, fez a gente pensar como a gente ainda tem muito que estudar a trajetória africana. E aí eu queria deixar esses minutinhos finais para o Jonathan fazer as considerações finais, falar. Eu vou fazer minhas considerações finais, já pedindo desculpa e falando que sim, é a volta do branco salvador. Eu ia esquecer disso. Certamente, é o branco que salva o africano do estado de miséria dele. Gente, muito obrigado. Foi uma aula assim que eu gostei muito de dar. Gosto muito de falar desse tema.
Enfim, eu espero que a gente ainda possa ter outras oportunidades de discutir esse assunto. Eu tenho muito que aprender, porque, como eu falei, é um campo que não tem pesquisa no Brasil, não tem muita pesquisa no Brasil. Eu não gosto muito dessa coisa do pioneirismo histórico, mas eu fiz um trabalho muito problemático no sentido de não ter outras referências no Brasil, que gera também, eu acho que hoje, além da minha dissertação, eu vejo que tem muitos problemas aí que eu reescreveria completamente, com uma certa maturidade que eu já ganhei desde então. Então, vamos trabalhando. Podem me adicionar no Instagram, eu falo bastante de futebol, de história do futebol lá. A gente pode conversar. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ficado. Nossa, até agora, 10 para 7, com 118 pessoas, eu tenho que ser muito agradecido à paciência de vocês. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu. Bom, eu quero agradecer a essa partilha que você fez com a gente, Jonathan. Muito mais do que uma palestra, né? É trazer o seu percurso, trazer a sua análise. Eu só posso dizer que fico extremamente orgulhosa, feliz de ver o seu imenso trabalho, de perceber o quanto que você trabalhou, né? A gente viu isso juntos, mas passado o tempo a gente vê melhor, né? Parece, né? O quanto que foi puxado, né? O quanto que foi que te exigiu esse processo e que ficou um material sensacional, e que te permite agora você seguir outras trilhas, trabalhar, pesquisar outras experiências, outras temáticas, mas também está sempre no diálogo, né? Eu vi que é um tema que mexeu muito com o público. Quando você colocou o link ali, teve uma pessoa que colocou que já está matriculada, né? Então já gerou esse sentimento bacana de continuidade. Quero agradecer imensamente ao professor Gustavo, coordenador do curso, que faz a gente se sentir muito à vontade, que media muito bem esse contato nosso com os palestrantes e o público e ajuda a gente a organizar o que é debatido, o que é refletido. E eu queria dar 2 recados para todos, né? Na semana que vem é a nossa última aula desse mini curso, povo. Então, mas aí eu vou avisar e vou enviar também o link do minicurso Justiça, Justiça, Democracia e Direito, Experiências e Desafios Africanos e Brasileiros. É um próximo minicurso do nosso projeto, Ciclo Diálogos sobre a História da África, que vai ser desenvolvido por colegas nossos, professores do IPUR da FRJ, do Departamento de História da FRJ, da Unifesp, né? E da Unesp de Assis. Então, vai ser assim, um curso muito especial, que vai ser muito bacana poder, né, ter vocês com a gente, seguindo com a gente, né? E sobre a certificação de vocês, eu vou explicar tudo direitinho na semana que vem. Né? Vocês vão ter um tempinho para poder me mandar os trabalhos e vocês vão ser avisados por e-mail quando os certificados estiverem prontos para poder receber direitinho. Então, fiquem bem tranquilos. Mas esse certificado... Então, só para vocês saberem que até o final, até 31 de outubro, vocês estão recebendo o certificado desse minicurso de trajetórias, né? E o curso de Justiça e Democracia, para quem quiser fazer, a certificação está saindo até a metade de novembro. Então, um pouco para vocês se organizarem, né? A gente vai ter esse mini curso Justiça, Democracia e Direito, em que a gente vai trabalhar a questão do direito, vai ter uma aula sobre o direito das favelas, uma aula sobre imigração africana, uma aula sobre os desafios da imigração árabe para o Brasil, né? E uma aula sobre o pós-abolição. Então, é um curso muito legal, muito bacana também, muito motivador, que vai continuar nessa linha reflexiva dos diálogos que a gente está fazendo. A próxima aula é a última aula do nosso minicurso, com a queridíssima professora Andréa Prestes, que vai trabalhar a trajetória brasileira, né? A trajetória, através da história dela e da família, né? A experiência do exílio, por razões políticas, a experiência de participar da história de um país africano tão especial como Moçambique, num momento de grande transformação histórica, de fim do colonialismo, de construção do socialismo, né?
Então, a Andréia está aqui. Eu vou pedir só para ela dar um olá. Se ela pudesse abrir a câmera e o áudio, para dar um olá para vocês. E ela escreveu um livro lindíssimo chamado Lia em Moçambique, que eu vou ter a honra de fazer a resenha para uma revista da Federal do Amazonas. E ela vai falar um pouquinho aqui do livro rapidinho para vocês, para já nos preparar para a próxima aula. Andréia? Oi, tô aqui, Patrícia, tudo olá, bem? Olá, olá! Que bom! Obrigada pelo convite. Bom, eu vou falar um pouco, né, na semana que vem da trajetória familiar, né, de exílio. Nasci no exílio dos meus pais, em Moçambique, morei 10 anos lá, fiz a tese de mestrado sobre o exílio de brasileiros em Moçambique. Eu vou passar rápido pela tese e vou falar muito de um processo que eu vivi recentemente, que foi de retornar para Moçambique em 2017 e escrever o livro infantil, que é o Lila em Moçambique, que é uma tentativa de trazer, né, um pouco dessa memória de infância em Moçambique. É uma experiência que marcou tanto assim, a minha vida, as formas de ver o mundo, de pensar, de estar, enfim. Vai ser por aí o bate-papo. Falar de poesia também um pouquinho. E para quem... Aí depois, na próxima aula, a gente vai divulgar também, para quem tiver interesse na obra também, um cupom de desconto da própria editora, tá bom? Gente, Andréia, obrigada por já ter aparecido para a gente te ver. Um forte abraço a todas e todos. Parabéns, Jonathan. Parabéns, Gustavo. Parabéns, monitoria. Rayane, Priscila. Obrigado. Patrícia? Oi. Posso mandar um beijo para minha amiga, professora Jaqueline, que está aí? Jaqueline Teixeira Santos. Beijo, Jaqueline. Saudade. Beijo, Jaqueline. Também é por acaso minha irmã, viu, gente? Tudo de bom, pessoal. Gente. E até o próximo encontro. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.